Bem, pessoal, vamos iniciar nossa aula 3 de matemática financeira. Abra o seu livro na página 195, questão 21. Essa questão não caiu na prova de matemática, ou em ciência da natureza, Enem 2018. Depois você olha aí esse Enem 2018, a segunda aplicação. Não veio na matemática essa questão, ela não veio na prova de matemática. Bom? Mas deu para aproveitar legal aqui na matemática. A gente vê o seguinte, que como se não bastasse as 45 questões de matemática, ainda tem mais matemática espalhada aí pela prova. Vamos lá. Questão 21, Enem 2018. As soluções de hipoclorito de sódio têm ampla aplicação como desinfetantes e alvejantes. Em uma empresa de limpeza, o responsável pela área de compras deve decidir entre dois fornecedores que têm produtos similares, mas com diferente teor de cloro. Um dos fornecedores vende baldes de 10 kg de produto granulado, contendo 65% de cloro ativado. Então, ele vende em baldes de 10 kg, contendo 65% de cloro ativado. E o custo desse balde é R$ 65. Outro fornecedor oferece um custo de R$ 20. Oferece a um custo de R$ 20 bombonas de 50 kg de produto líquido, contendo 10% de cloro. Então, a R$ 20 vende bombonas de 50 kg de produto líquido contendo 10% de cloro ativo. Considerando apenas o quesito preço por quilograma de cloro ativo e desprezando outras variáveis, para cada bombona de 50 kg haverá uma economia de... Então, aqui é o seguinte, olha. Quando eu calculo A, vamos pensar aqui nos baldes. Baldes. Bem, os baldes têm 10 kg e o cloro dele é 65%. Então, vezes, olha, 65%, ou 0,65, eu vou colocar aqui, ó, 65% disso aí é cloro, certo? Ao custo de R$ 65. Então, se eu simplificar esse 0 e esse 0, eu vou ter 6,5 quilogramas de cloro ao preço do balde, que é R$ 65. R$ 65. Beleza. O cálculo B, ele vende essas bombonas. Bombona é tipo um balde com tampa, né? Para transporte ou para armazenar produtos líquidos, gases, enfim. Bem, são 50 quilos. As bombonas têm 50 quilogramas, então, bombona. As bombonas têm 50 quilogramas. Desses, 10% é de cloro. Então, vezes, ó, 10%, ou 0,1. Aí eu simplifico esses dois zeros e esses dois zeros, ficou então 5 quilogramas de cloro. Ao preço da bombona, que é R$ 20. R$ 20. Legal. O que é que ele quer? Considerando apenas o quesito preço por quilo, eu posso levar isso aqui se 20 quilogramas, perdão, se 5 quilogramas é R$ 20, quanto é 1 quilograma? E fazer uma regrinha de 3. E aqui também, 6,5 quilogramas de cloro é R$ 65. 1 quilograma é X. E ver o 1 para 1 e ver quanto é que é essa economia.
certo? No entanto, ele já fala aqui, ó, considerando apenas o quesito preço por quilograma de cloro ativo e desprezando outras variáveis, para cada bombona de 50 quilogramas. A gente sabe que para cada bombona de 50 quilogramas, tem 5 quilos aqui de cloro. Para cada bombona de 50 quilogramas, tem os 5 quilos de cloro. Deixa eu só melhorar aqui, porque não passar por cima do outro. Pronto. Então, eu preciso verificar aqui quanto custa 5 quilos de cloro. Porque 6,5 kg custa R$ 65. E se fosse aqui 5 quilogramas? 5 quilogramas vai custar quanto? X. Observe, ele fala que ele quer a relação de cloro para cada bombona de 50 quilogramas. Eu sei que uma bombona, ele já me disse lá, que tem mesmo 50 quilogramas. E dentro dessa bombona tem 10% de cloro. E 10% de 50 é 5 quilogramas. Então eu sei que se ele comprar bombona com 50 quilos lá de produto, desses, 5 quilogramas é cloro ativo e custa R$ 20. Lá no balde, o que a gente sabe é que 6,5 kg custa R$ 65. Eu vou comparar, se fosse 5 quilos, seria quanto? É uma regra de 3 aqui direto. Ficou aqui, vou fazer aqui ao lado. Para aproveitar logo. Eu tenho aqui 6,5 vezes x, que é 6,5x, que é igual 5 vezes 65. 5 vezes 65. Aí eu vou ter aqui x é igual 5 vezes 65 dividido por 6,5, que multiplica, a gente vai passar dividindo. 6,5. Ah, professor, eu vou logo me adiantar, vou logo multiplicar aqui. 5 vezes 65, o resultado eu vou dividir por 6,5. Calma. Calma, por quê? Imagine aqui, bora, tá muito legal para dividir aqui. Tá vendo que tem 65 e 6,5? Imagine se a gente pega aqui o numerador e multiplica por 10, e o denominador multiplica também por 10, para caminhar aqui uma casa decimal, ó. Certo? Então, eu vou trazer essa continha para cá, ó. Esse denominador aqui eu vou ter que x é igual. Aí o denominador, quando eu multipliquei por 10, ficou 65. Aí eu não vou fazer o 650 por 10, eu vou fazer o 50. Perdão, o 5. 5 vezes 10. 50. Eu multipliquei numerador e denominador por 10. O meu alvo era caminhar essa casa decimal para virar o 65. E aí já estava com 65 lá em cima, que eu vou simplificar. Então, esse 10 eu não vou colocar aqui para virar 650. Eu vou jogar para cá, ó, para ficar o 50. Aí eu tenho, então, vezes 65. Cancelo 65 e x é igual a quanto? Ó, R$ 50. Esse x aqui é igual a R$ 50. R$ 50. Pronto. Beleza. Então, se ele compra 5 quilos de cloro em baldes, ele paga R$ 50. Se ele compra 5 quilos de cloro nas bombonas, ele paga R$ 20. Então, num cálculo C, a gente percebe uma economia. R$ 50 ele paga por 5 quilos de cloro se ele comprar balde. E R$ 20 ele paga por 5 quilos de cloro se ele comprar bombona. Então, se ele subtrai isso, a gente encontra exatamente uma economia de R$ 30. Letra D. Beleza? Interessante que ela não estava na matemática.
Estava lá em Ciências da Natureza. Tudo bem até aí? Cadê vocês? Tudo certo? Tudo ok. Beleza. Mais alguém? Todo mundo compreendeu? Tranquilinho a questão? Boazinha? Facinho? Top. Vocês estão estudando na casa de vocês, não estão? Tem que estudar. Tem que treinar. Treinando não tem escapatória. Você vai acertar. Entendeu? A gente tem aí centenas de questões resolvidas na nossa plataforma. Em vídeo, em texto. E você tem que treinar, tem que colocar mesmo papel e caneta ali, muito papel para rascunho, entendeu? Não adianta você querer fazer suas continhas em migalhinha de papel. Pega papel mesmo, compra resma de papel e vai trabalhando ali, fazendo as contas grandes que você consiga enxergar. Não vai querer economizar, fazer em pinguinho, não. Tem que treinar, isso é treino. Aí você pega a habilidade com o texto da questão e com as continhas que vão aparecer. Treine isso, que você vai ser extremamente bem-sucedido agora, já nesse Enem. Tá bom? Vamos aqui para a questão 23 do nosso livro. A questão 23, que se encontra ali na página 196. Vamos em frente, então? Vamos lá. Questão 23, Enem 2016. No início de janeiro de um determinado ano, uma família decidiu economizar para as férias de julho daquele ano. Então, no início de janeiro, eles decidiram economizar para as férias de julho daquele ano, guardando uma quantia por mês. Eles decidiram que, em janeiro, guardariam R$300. Então, olha, aqui em janeiro, eles iam guardar R$300. R$300. A partir de fevereiro, guardariam a cada mês 20% a mais do que no mês anterior. Qual foi o total economizado em real no primeiro semestre do ano? Primeiro semestre, então foi de janeiro até junho, até o mês 6, né? Então tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Junho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele economiza 20% a mais do que no mês anterior. E ele está querendo o total economizado. Eu vou fazer essa questão de duas maneiras. Tá? Uma, a gente vai calcular aqui, passo a passo, tudo que ele guardou mês a mês, e depois a gente vai somar. Tá bom? E depois a gente vai perceber que isso aqui é uma progressão geométrica, com 6 termos. A gente vai aplicar a soma dos termos da PG, finita, e vai chegar na mesma resposta. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro mês, janeiro, ele guarda 300. Aí 20% a mais. 20% a mais a partir de fevereiro, guardariam a cada mês 20% a mais do que no mês anterior. Então, olha, se eu fosse fazer a parte aqui, eu quero 20% de 300. Aí simplifico os dois zeros ficou 60. Então, ele vai guardar para esse mês de fevereiro 300 mais 60, vai guardar 360. Mas, olha, é 300 mais 20%, ó, 0,2 de quem? De 300. Vamos colocar o 300 em evidência. Fica 300, multiplica e abre um parêntese. 300 por 300 é 1, mais 0,2 vezes 300, dividido por 300 é 0,2. Isso aqui ficou, então, 300
vezes 1 mais 0,2, 1,2. Então, o que eu vou fazer é isso aqui, ó, mês a mês. Eu vou multiplicar por 1,2, que eu já vou ter aquele valor aumentado. Porque quando eu multiplico por 1,2, eu já tenho o valor de referência e mais o aumento. Eu tenho já o valor acrescido, o valor aumentado. Então, eu não vou ficar fazendo por partezinhas. Bem, se ficar fácil a conta, dá até para você fazer mentalmente. Poxa, 20% de 300 é 60. Então, ele vai guardar aqui 360. Já ganhou tempo. Mas você pode também, nessa aqui, fazer a continha, ó, vezes 1,2, que você sabe, nós já fizemos, vai dar 360. No outro mês, ele vai pegar esse 360 e vai multiplicar por 1,2, que vai ser o 360 mais 20% de 360. Eu peço que você faça essa conta aí. Faz essa conta, por favor. 360 vezes 1,2. Faz aí, pelo menos essa, sem pressa. Na caneta aí, por favor. É 12 vezes 360. Do resultado, tu considera uma casa decimal? Poderia ser assim, tá bom? Veja se você alcança 432. Põe uma mãozinha aí. Fala aí se você chegou nisso. Legal, maravilha. Aí ele vai pegar esse 432, confirma lá essas continhas aí. No outro mês, de novo, vezes 1,2. Faça no braço, na mão, no papel e na caneta. 432 vezes 1,2. Veja lá, se chegou em 518,4. Confirma isso aí, vê aí. Vê se bate. Beleza. Mais alguém? Confirma aí. Top, top. Vamos em frente. Aí vai seguir. Todo mês ele guarda isso aí. Então, 20% a mais. Então, 518,4 vezes 1,2. Veja que eu estou sempre multiplicando por 1,2. Essa é a razão da PG, se eu quisesse trabalhar em PG. E essa continha deu quanto aí? 518,4 vezes 1,2. Deu aí 622, quanto? Me fale lá. 0,8? 0,8. Espero que sim também. 0,8. E de resto, 622,08 vezes 1,2. Porque ele está economizando 20% a mais todo mês. Veja se você alcançou quanto lá? 746. Confirma aí para mim. 746, aí 469. Vê se é isso mesmo. Bateu? Manda uma mãozinha para mim quando você fizer essa conta. O meu deu 496 no final, depois da vírgula. Tá, vou deixar. Mais alguém chegou em 496? .496, né? Beleza, não tem problema. Vê aqui, vamos lá. Agora ele quer que eu faça a soma, ó. É esse 300 aqui, mais 360, mais 432, mais 518,4, mais 622, mais 746. Vai somar isso tudo aqui. Somando isso tudo, no capricho lá, 2978. 2978. Ele pede aí para desconsiderar, abandonar
por arredondamento, possíveis casas decimais. Então, a gente encontra aqui letra D. Letra D. Veja que o Enem, ele pede para te fazer continha, tá? Bora olhar como é que fica, então, essa PG. Acabou a questão. Bora ver um outro modo aqui, um outro raciocínio para essa conta. Tu tens aqui que o primeiro termo é 300. E vai ser multiplicado aqui por uma razão Q igual a 1,2. Eu não fui multiplicando tudo por 1,2? É a razão da PG. O próximo termo é 300 vezes 1,2, e depois, de novo, vai até o sexto termo. Até o A6, bem aqui. Ó. Né? O N é igual a 6. N é igual a 6 termos. Certo? Então, na PG, a soma da PG limitada, a soma de Sn é igual a 1, que é o primeiro termo, vezes Q elevado a N menos 1, dividido por 1 menos Q. Q menos 1. Q menos 1. Pronto. A fórmula da soma da PG. Depois, volte lá na aula sobre PG. Dê uma olhadinha lá. Bem, essa fórmula aqui, veja que você não precisava dela para fazer essa questão. Tá bom? Então, A1 é 300 vezes Q é a razão da PG. Lembra PG? É toda a sequência de números, né? Onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante, que é chamada de razão da PG. Então, aqui eu tenho a razão, que é 1,2, que foi o valor que a gente foi multiplicando termo a termo, elevado a N, mas N é a quantidade de termos, que é 6, são 6 termos, porque vai de janeiro até junho, é o primeiro semestre, aí menos 1. Tudo isso aí dividido pela razão, que é 1,2 menos 1. Ah, esse é o melhor caminho? Não! De repente, aqui, você mentalmente, você matou aqui rápido, né? Mas também tem essa é uma outra opção. É só treinar, é só exercitar. Eu tenho aqui 300 vezes. Aí aqui o bicho ia pegar, né? Aqui é 1,2 6 vezes. Bem, tu sabe que 1,2 ao quadrado seria aqui 1,44. 12 vezes 12 é 144. Aí depois de novo, aqui 1,44, já tenho a quarta, tá vendo aqui? E depois de novo, para fazer o 1,2 à sexta, 1,2 ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Ó. 2 mais 2 mais 2. Esse aqui é 1,44. Pensa, poxa, 12 vezes 12 é 144. Você vai acabar fazendo 144 vezes 144 vezes 144. Se eu encontrar aqui nisso, valor, eu fiz aqui, vou colocar logo para a gente 2,98. Essa potência aqui, 2,985984. Aí, menos 1. Dividido. Ora, 1,2 menos 0,1, 0,2. Ah, professor, não gostei muito desse jeito. Não tem problema. Depois você refaz, treina, entendeu? Ó, 300 vezes 2,9 menos 1. Aqui eu tenho 1,9. 1,985984. 85984. Dividido por 0,2.
E aí ia fazer essas continhas todinhas e você ia encontrar aqui, depois você treina aí, ia encontrar o 29.2978. 2.978. 2.978. Aproximadamente ali, desconsiderando as casas decimais, nosso gabarito letra B. Então, pronto. É uma questão de sequência. É uma questão que envolve a matemática financeira. E essa sequência faz parte das habilidades ali, você identificar essas sequências dentro da prova do Enem. Tranquilo? Refaçam, treine isso aí. Pratique. Tá? Tudo bem? Posso ir em frente, então? Beleza. Tá muito rápido isso aí? Tá tranquilo? Tá de boa? Tá facinho? Tá leve? Tudo certo. Beleza. Mais alguém? Estão Professor, gostando de estudar nas uma dúvida férias? aqui. Pode falar. Por que a razão foi 1,2? Beleza. A sequência, ela é aqui. 300 é o primeiro termo, certo? O próximo termo é o 300 multiplicado por 1,2. Foi o que nós fizemos aqui, lembra? Ó? Multiplicando. Aí deu 360. Aí esse próximo termo é o anterior, que é isso aqui tudinho, ó, que já deu lá o 360, multiplicado, vai ficar aqui esse 360, que é essa resposta bem aqui, vezes 1,2. E assim vai. A PG é uma sequência de números onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado pela constante que é chamada de razão. Digamos aqui, a razão é 2. O primeiro termo é 3. Quem é o segundo termo? É 3 vezes 2, que é 6. Quem é o próximo termo? 6 vezes 2, que é 12. E assim por diante. Então, ali, a gente observou que na sequência, quem é o 360? É o anterior 300 vezes 1,2. Aí deu 360. Quem é o próximo termo? 432. É o 360 vezes 1,2. E quem é o 518? É esse 432 vezes 1,2. Veja, todos os termos eu estou multiplicando por 1,2. Portanto, essa é a razão da PG. A razão é aquele valor que está multiplicando a sequência. Cada termo da sequência, melhor dizendo. Ok? Tranquilo, tranquilo. Exato. Tá tudo bem com vocês até aí? Tá de boa? Tá facinho aí? Tá de boa? Ó, uma questão simplesinha, tranquila. Vamos lá. Questão 26 do nosso livro, constando ali na página 197, Enem 2015. Olha só. No comércio, é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tem um salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. Olha, a comissão é um percentual do total de vendas que realizar no período. A comissão é um percentual do total de vendas. O gráfico expressa o valor total de seu salário em reais, em função do total de vendas realizadas, também em reais. Qual o valor percentual de sua comissão? Olha, quando a gente olha aqui, eu tenho o valor total em vendas. Bem aqui, ele vendeu 20 mil reais, está em reais, e recebeu um salário total de 1.200.
Só que observe que se ele não tivesse vendido nada, total de vendas zero, não vendeu nada, ele já ia receber quanto? 800. É aquela parte fixa, né? Ele vai vender, ou vendendo ou não, ele já ia receber 800 reais dele. Ele fala, ó, além do valor fixo, tem esse incentivo. O incentivo que é quem? Essa comissão. O incentivo que ele trata é exatamente a comissão. Beleza. Então, quando ele vendeu 20 mil reais, quanto foi a comissão dele? A comissão é só essa parte aqui, ó. Ele recebeu 1.200 de salário. Mas a parte fixa, fora a comissão, é 800. Então, de comissão, ele está recebendo quanto? Ó? 400. Então, quando ele vende 20 mil, 400 é comissão. Então, 20 mil é o 100%, 400 é X%. Veja que vai acabar ficando essa parte pelo total. Olha só, 20 mil vezes X, 20 mil X, que é igual a 400 vezes 100. Ó. 400 vezes 100. Então, o X é igual ao 400 vezes 100 dividido por 20 mil. Esse 20 mil que multiplica vai dividindo. 20 mil. O que é que nós temos? Ó, 400, que é a comissão, pelo total. Quando eu faço essa parte pelo todo aqui, essa comissão, eu quero saber, 400 é quantos por cento de 20 mil? Mas, se não tiver segurança no início para fazer logo a divisão aqui, veja que o 100 surge a porcentagem, transforma para a taxa percentual. Faz aqui, 20 mil é 100%, 400 é X. Aí eu simplifico. 1, 2, 3, 4, com 1, 2, 3, 4 zeros. X ficou 4 dividido por 2, que é 2. 2%. E 2% a gente encontra aqui na letra A. Na letra A. Veja que é uma situação que envolve aí muita gente do nosso país. Envolve o dono da loja, o empresário, envolve o funcionário dele, envolve o fisco na questão do imposto, envolve o cliente que vai lá comprar esse produto. Então, é algo realmente do cotidiano da vida do brasileiro e ele quer que você consiga matematizar essas situações. Facinho, meu povo? Até aí, tudo bem? Muito bem. Eu percebo e acredito, se você está treinando, você não está melhorando na matemática, porque você não estava doente, né? Você está avançando de nível, você está evoluindo. Evoluindo na interpretação, evoluindo no conhecimento de como o Enem cobra, evoluindo nas continhas. Você está crescendo. Treine isso, não brinque em serviço, porque está chegando a hora. Está chegando a hora. E a gente precisa se fortalecer cada vez mais. Vamos aqui para a questão de número 28 agora, do nosso livro. Questão 28, página 198, Enem 2015. Zael, tá? Questão 28, Enem 2015. Vamos lá. Um casal realiza um financiamento imobiliário de 180 mil reais. A ser pago em 360 prestações mensais,
com taxa de juro efetiva de 1% ao mês. A taxa que realmente foi cobrada, né? 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos. E o valor da prestação mensal é o valor da prestação mensal é R$ 500. É de R$ 500 mais juros de 1% sobre o saldo devedor. Aí ele explica: valor devido antes do pagamento. Saldo devedor, valor devido antes do pagamento. Observe que a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500. Ó. A cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500. E considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em real a ser pago ao banco na 10ª prestação é de... Então, quanto foi que ele emprestou? Ele emprestou R$ 180 mil. Ele empresta. Beleza. Aí, passado um mês aqui, ele vai pagar quanto? Ele paga R$ 500. Ele paga um mês. Ele paga R$ 500 mais 1% do que ele deve, do saldo devedor. Que é quanto? É R$ 180 mil. R$ 180 mil. Isso aqui é quanto ele vai pagar na primeira parcela. Ele quer saber o pagamento da 10ª prestação. A gente poderia seguir esse caminho até a 10ª. Mas ele deixa claro bem aqui, ó, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em quanto? Ó? Em 500. Então, bem aqui, quando ele efetuar esse pagamento aqui, ó, dos R$ 500, mais 1% do que ele deve, que é 180 mil, só vai ser abatido 500. Só vai descontar 500 aqui. Aí vai para o outro mês. Ele vai pagar quanto no outro mês? R$ 500 mais 1% do que ele está devendo. E quanto é que ele deve? Ele deve esses 180 mil menos os 500. Só é abatido R$ 500 a cada parcela. Ele disse isso. Então, o juro é o que ele vai ganhar. O banco empresta 180 mil. Desses 180 mil, todo mês, ele vai pagar R$ 500. R$ 500, R$ 500, R$ 500, R$ 500. E é esse R$ 500 que vai ser descontado dos 180 mil. Além desses R$ 500, ele paga o que o banco vai ganhar, o juro, que é 1% do que ele deve. Então, veja, a questão diz que ele quer saber quanto é que ele vai pagar aqui na 10ª parcela. Ele quer aqui o pagamento da 10ª parcela. Então, quantas de R$ 500 ele abateu? Poxa, não foram 9 até a 10ª? Tem aqui, ó. Aquele emprestou 180 mil. Aí aquele paga R$ 500 mais o juro de 1%. Aí abate R$ 500. É a primeira. Aí isso acontece na segunda. Ele paga R$ 500, que é o que é abatido do saldo devedor, mais 1% do restante. E assim ele vai até a parcela de número 9, até a 9ª parcela. Bem aqui na 9ª parcela, quando chegar na 9ª parcela,
Ele abateu do saldo devedor 9 vezes 500. Ele abateu do saldo devedor R$ 4.500. Isso aqui foi abatido do saldo devedor. A questão não quer saber quanto que ele pagou até a 10ª, para ir somando parcela a parcela, não. Ele quer só saber quanto ele vai pagar, efetuando o pagamento dessa forma, o valor em real a ser pago ao banco na 10ª parcela. A questão me explica que ele vai abatendo R$ 500 do saldo devedor. A cada prestação, abate apenas R$ 500 do saldo devedor. Então, até chegar na 10ª parcela, ele já pagou quantas? Ele já pagou 9. Então, a cada uma dessas parcelas, ele abateu R$ 500. Então, ele abateu ao todo R$ 4.500. Quanto é que ele vai pagar na 10ª parcela? Primeiro, bora ver qual é, então, o saldo devedor. Logo, o saldo devedor a partir da 10ª parcela. Ora, ele deve 180 mil. Aí foi pago 4.500. Até a 9ª parcela. Então, ele deve na 10ª parcela 175.500. Isso aqui ele deve. E quanto é que ele vai pagar na 10ª parcela? Na 10ª parcela, ele vai pagar R$ 500 mais 1% do saldo devedor, que é quanto? 175.500. Aí simplifica aqui esses 2 zeros e esses 2 zeros. E eu tenho aqui 500 mais 175 mil. É isso? 1.755. 500 mais 1.755, a gente alcança lá 2.255. É o valor da, aproveitar aqui, 10ª parcela. Nosso gabarito, então, letra D. Eu vou recapitular. O que é que acontece aqui? Ele empresta 180 mil e vai pagar, e a perder de vista, 360 parcelas. A taxa, com taxa de juro efetiva de 1% ao mês. Aí ele explica. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos. E o valor da prestação mensal como é que funciona? É R$ 500 acrescido, aumentado, mas, além dos R$ 500, 1% sobre o saldo devedor. Aí ele explica, valor devido antes do pagamento. Aí ele fala, observe que a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500. Então, toda vez que ele paga R$ 500 mais o juro de 1% do que ele está devendo, só é abatido R$ 500. Aquele juro vai ficar de salário lá, de lucro para o banco. Aí ele chega na segunda parcela, paga R$ 500 mais 1% do que ficou devendo, e assim vai. Mas só é descontado R$ 500 a cada parcela. Então, em 9 parcelas, vai ser abatido 9 vezes 500. 4.500 que é abatido. Poxa, se tudo é 180 mil e em 9 parcelas é abatido 4.500, ele vai estar devendo na 10ª parcela, e a partir da 10ª ele deve quanto?
o saldo devedor dele? 175.500. Porque só foi abatido R$ 500 em cada uma das 9 parcelas. Aí é esse que ele deve. E quanto é que ele tem que pagar? Ele tem que pagar R$ 500, que vai ser abatido dali, mais 1% do que ele deve. Fazendo a continha, encontramos R$ 2.255. Tranquilo? Tudo bem? Tudo de boa? Cadê vocês? Tudo ok. Beleza. Maravilha. Gente, vocês estão entendendo isso, pessoal? Está dando para acompanhar? Essa é uma aula online que você consegue acompanhar, que você consegue entender, de verdade mesmo. Se você está conseguindo entender, gente, uma questão muito legal, uma questão boa. O aluno que não treinou, coitado, se atrapalhou todinho na hora da prova, uma questão como essa. É por isso que eu estou repisando, isso aí cai muito. E você tem que treinar e pegar habilidade e não ficar mais nervoso, não ficar mais nervosa para chegar gigante lá. Você só vai chegar gigante nessa prova se você treinar. O segredo é exercício. Essas continhas você já sabe fazer. Entendeu? Você só precisa mesmo treinar. Treine. Acredite em você. A gente vai fazer o nosso intervalo, tá bom? E depois a gente vem para a questão 32. É aquele intervalo de 1 minuto para você levantar aí, fazer esse sangue circular e voltar, para a gente ir melhor agora nessa outra etapa, tá bom? 1 minuto. Da outra vez eu falei que eu ia fazer 2 intervalos, né? Lembra? Eu vou tentar fazer 2 intervalos de 1 minuto. Vamos ver. Caiu o primeiro. Levanta, toma a tua água e volta. E aí, pessoal, já estão de volta? Legal. Deixa eu escutar a voz de vocês aí. Estão entendendo isso aí? Sim, professor. Beleza, maravilha. Gente, tem aula presencial que o aluno entende. Entendeu? Se você está entendendo, está compreendendo, aproveite, exercite para você se dar bem, para você acertar lá. Deixa eu te falar, e eu vou falar isso de novo na reta final, eu vou falar sempre. Toda prova do Enem, você tem que pensar numa sequência, tá bom? Gradativa de dificuldade. Você precisa acertar as questões muito fáceis logo de cara. Depois as muito fáceis. Depois as fáceis. Aí depois intermediária, média. Por último, tu vai gastar uma energia numa questão difícil. Entendeu?
Porque se você quebrar essa sequência pedagógica ali de aumento gradual de dificuldade, você perde ponto. Você tem que mapear, pegar facinha, fácil, média, por último a difícil. Se você acerta a difícil e erra a média, ou se você vem acertando fácil, erra uma média, acerta uma difícil, você se prejudica, você perde ponto. Entendeu? Você pode acertar a mesma quantidade de 30 acertos das 45. Se você acertar 30 e não ficar lacuna nenhuma quebra nessa sequência gradual de dificuldade, a sua nota vai lá para cima. Mas se você acertar 30 e dessas 30, tu quebrou, deixou de acertar uma fácil ou duas, uma difícil, uma média, melhor dizendo, e acertou lá as mais difíceis, a sua nota vai cair. Você vai perder para aquele que acertou as fáceis, entendeu? Essa sequência gradual na dificuldade, e acertando isso faz toda a diferença. Pense nisso, tá bom? Vamos em frente. Olha só. Questão 32. Questão 32. Enem 2014. Enem 2014. Questão 32. Vamos lá. Uma pessoa. Está ali na página 199. Dê uma lida nela aí. Leia ela enquanto eu respiro aqui um pouquinho. Vamos lá. Uma pessoa compra semanalmente, numa mesma loja, sempre a mesma quantidade, um produto que custa R$10 a unidade. Custa R$10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6 a mais. Leva sempre R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos em relação à quantidade habitual comprada. A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era... Então, olha, ele gastava lá, o produto custava R$10. E ele comprava X unidades desse produto. X é a unidade. E ele levava R$10, cada produto custava R$10, e ele comprava X unidades. Não sei quantas unidades, X unidades. Além desse dinheiro, ele levava mais R$6 para alguma eventual despesa extra. Isso aí acontecia no momento. Ah, beleza. Uma bela vez ele vai lá e o preço aumentou 20%. Ora, se custava R$10 e aumentou 20%, 20% do R$10, eu estou vendo que é 2, né? Que simplifica aqui, ó, 2. 10 mais 2, 12. Então, o produto agora custa R$12. Ele aumentou 20%.
que eu fiz aqui que dá para você fazer mentalmente. Não é? É R$10 vezes aumento de 20% vezes 1,2. Aí 10 vezes 1,2 é 12. 12. O produto custa R$12. Só que quando ele passou a custar R$12 por conta desse aumento, ela concluiu que o dinheiro que ela levava... Quem era o dinheiro que ela levava? Era aqueles R$10 por cada unidade que ela comprava, mais um 6 a mais, um 6 extra, né? Uma despesa a mais que ela levava. Esse dinheiro agora dava para comprar exatamente não mais X unidades, e sim 2 a menos, ó, X menos 2. Então, sendo X a quantidade de unidades, ela levava inicialmente dinheiro para comprar essas X unidades, e cada unidade era quanto? Ó? R$10. Era R$10 a unidade X. Além disso, ele levava sempre R$6 a mais. R$6 a mais. Para o caso de eventual despesa extra. Beleza. Aí, ela é surpreendida, uma bela vez, com um aumento de 20%. Aí, poxa, quanto é 20% de R$10? 2. Mais o 10, a mercadoria foi para quanto, então? Ó, R$12. Quando a mercadoria, o produto, a unidade do produto foi para R$12, ela não conseguiu mais comprar X unidades. Esse dinheiro agora só dava para comprar 2 unidades a menos. 2 unidades a menos. 2 unidades a menos. Bem, só que o dinheiro que ela levava antes, que ela comprava X unidades a R$10, ainda sobrava 6, agora dá certinho. É igual. Dá certinho para ela comprar a R$12, não mais X unidades, e sim 2 a menos. X menos 2. Montou uma equação, ó. 10x mais 6 é igual, ó, 12 vezes x, 12x, menos 12 vezes 2, 24. Vou trazer esse menos 24 para o primeiro membro. Ficou 6, está menos 24, vem mais 24, que é igual a 12x, está mais 10x, vou levar lá para o segundo membro, menos 10x. Ora, 6 mais 24 é 30. Aí eu tenho aqui 12x menos 10x, é 2x. Vamos passar o 2 dividindo. Ficou 30 dividido por 2 é igual a x. Daqui a gente conclui que o x é igual a 15. 15 unidades. 15 unidades. Ele não quer saber o total de unidades. A quantia que essa pessoa levava. A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra. Ela levava essa grana aqui, ó, para comprar X unidades a R$10. Era isso que ela levava. Então, ela levava R$10 para comprar cada unidade X, mais 6 extra. Então, era R$10 vezes X é quanto? 15. Mais R$6 extra. 10 vezes 15 é 150. Mais R$6 extra.
Então, ela levava 156 reais. Nosso gabarito aqui, letra B. Beleza? Vou recapitular para você aqui. Olha só. Ele levava, a unidade do produto era 10 reais. Ele comprava X unidades. Ele levava o dinheiro suficiente para comprar essas X unidades a 10 reais, mais 6 reais extra. Aí uma vez ela vai lá e vê que não era mais 10 reais, já era 12. Porque ele falou que aumentava quanto? 20% o preço desse produto. Então, 20% de 10 é 2. Aí acrescentou, aumentou, foi parar em 12. Agora, era 12 reais o produto. E com todo o dinheiro que ele tinha, esse era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos. Se quando era 10 reais ele comprava X unidades, agora que é 12 reais, ele compra X menos 2, porque a questão fala que compra 2 unidades a menos. Se antes, quando era 10 reais, ele comprava X, agora que é 12 reais, ele compra X menos 2. Pronto. E ele falou que essa quantidade aqui é a exata para comprar ali a 12 reais, 2 unidades a menos. Aí a gente igualou bem aqui, ó. Recaiu numa equação do primeiro grau, fizemos as continhas, encontramos que ele comprava, então, 15 unidades. Mas ele não quer saber a quantidade de unidades. Até poderia. Ele poderia querer saber quantas unidades que ele comprava. Né? Mas não, ele quer saber quanto de real que ele levava. Então, ele levava 10 reais para comprar cada uma das X unidades, mais 6. Então, ele levava os 10 reais para comprar as 15 unidades, mais 6 reais, que deu 156 reais. Aí está. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, meu povo? Cadê vocês? Beleza? Beleza, beleza. Me responda de toda a pureza da alma. Matemática é difícil. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Questão legal. Vou pular essa. Essa vai dar uma calculeira num sistema. Se der tempo, eu faço. Impressando essa conta agora. Vou de uma para outra. Mudou aqui uma função, não tem problema. Mudou aqui. Enem 2023. Essa aí está no nosso livro. Deu um probleminha aqui nessa formatação, não tem problema, está aqui no final dela. Vai lá no nosso livro, lá no final do livro, está Enem 2023. Primeira aplicação, segunda aplicação. Essa é a primeira aplicação. Tá bom? Lá no final do livro, Enem 2023, questão 144. Ache ela aí, ela está ali pela página do livro, lá é a 19 que aparece para a gente. Tá bom? Nós temos aqui ela na página, é 19 só que aparece ali. Enem 2023, questão 144.
Localizaram aí? Beleza. Vamos lá. Uma loja vende seus produtos de duas formas: à vista ou financiado em 3 parcelas mensais iguais. Em 3 parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide esse novo valor por 3. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as 2 últimas em 30 e 60 dias após a compra. Um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor à vista é R$ 1.500. Utilize 5,29 como aproximação para a raiz quadrada de 28. A taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é de... Então, olha, o produto custa R$ 1.500 à vista. Bem, só que a pessoa vai comprar a prazo, naquelas 3 parcelas, certo? Como é que a loja faz? A loja aumenta em 20% o valor desse produto à vista. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 1,2. Lembra? Quando eu faço isso aqui, eu já tenho o valor aumentado. Isso vai dar 1.800. Ah, professor, eu prefiro tirar 20% de 1.500 e depois somar com os 1.500. 20% de 1.500 é 300, mais os 1.500, 1.800. Ou você multiplica direto e chega da mesma forma. Ele fala que aumentou aqui em 20%, ele aumenta em 20%. E depois divide esse valor, esse novo valor, por 3. Então, o valor das parcelas, o valor de cada parcela é esse R$ 1.800 dividido por 3. Então, o valor de cada parcela é R$ 600. Beleza. Então, o que é que está acontecendo? Ele vai comprar parcelado de 3 vezes. A questão explica que a loja, quando vende parcelado, ela aumenta em 20% o valor do produto à vista. Mas quanto é o produto à vista? O valor do produto à vista é R$ 1.500. Ele vai pegar esse valor à vista, que é R$ 1.500, e vai aumentar 20%, deu 1.800. Depois, ele divide esse valor por 3. Quando ele dividiu por 3, deu R$ 600 o valor de cada parcela. Beleza. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as 2 últimas em 30 e 60 dias. Bem, um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada esse produto aí, cujo valor é 1.500. Ele pede para fazer 5,29 na raiz quadrada de 28 e ele quer aqui a taxa mensal de juros compostos. Se a taxa mensal, aqui é 30 dias, eu sei que isso aqui é 1 mês e aqui são 2 meses. 1 mês e 2 meses. Certo? Beleza. Então, quanto é que é esse produto à vista? À vista, hoje, ele é 1.500. Ele é 1.500. Então, ele vai pagar aqui, ó, a primeira parcela. No ato da compra, ele paga quanto? Ó? 600. No ato da compra. A segunda parcela, ele vai pagar com 1 mês após a primeira. Mas quanto é ela hoje? Ela é 600 dividido por 1 mais I. Por 1 mais I
elevado a 1, porque ele está antecipando um mês, eu estou pagando hoje. E a terceira parcela para eu pagar ela hoje, para empatar com o valor de hoje, à vista. É esse 600 dividido por 1 mais I. Só que é 60 dias. Então, hoje são 2 meses. São 2. Ah, professor, não entendi nada dessa história desse 1 mais I aí. Eu da aula passada, lembra? Ó, tu lembras? Aqui é juro composto. Juro composto. Eu tenho que o montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Bem, esse montante é aquele valor futuro. É aquele valor aumentado lá do juro. É aquela parcela de R$600 lá do futuro. Que se fosse hoje aqui, hoje, o valor atual, aí eu vou passar isso aqui tudo dividindo. Hoje, ela é 600 por 1 mais I elevado a T. Esse T, quantos meses eu estou antecipando? Ah, eu estou antecipando 2 meses para frente, então é um 2. Eu antecipei 1 mês, é 1. Esse aqui é o valor de hoje. É o valor atual. Atual. E esse aqui é o valor futuro. Futuro. Então, se eu tenho aqui no meu juro composto, o montante, que é o capital, 1 mais I elevado a T. Esse M é o valor futuro, é lá do montante, é esse capital acrescido de juro. Mas quanto é hoje esse capital? Se eu quero quitar hoje essa dívida, vai ser aquele montante dividido por 1 mais I, elevado à quantidade de períodos que eu estou antecipando. Esse C aqui é o valor atual. É o valor de hoje. E esse aqui é o valor futuro. É aquela parcela no futuro, lá na frente. Certo? Então, a questão fala que hoje ele paga 600. Hoje. Hoje, o preço do produto à vista é 1.500. Esse 1.500 quebrado em 3 parcelas. Uma para agora, uma para daqui a 1 mês e uma para daqui a 2 meses. Se eu for somar tudo na data de hoje, se eu puxar essa segunda parcela para o valor atual de hoje, o dia da compra, e essa terceira parcela, que eu vou pagar em 60 dias, 2 meses, se eu puxar ela para hoje, dia da compra, eu vou ter os 600, eu vou ter mais. A parcela para daqui a 1 mês é 600, é o valor futuro. Mas hoje, o valor atual é o 600, que é o valor futuro, dividido por 1 mais I, elevado a 1 mês que eu antecipei. E essa parcela, que é R$600, para eu pagar daqui a 2 meses, 60 dias, 2 meses, para eu puxar ela para a data da compra, 1 mais I, antecipando, puxando os 2 meses. Isso tudo é o valor do dia da compra. Então, isso tudo tem que ser quanto? R$1.500. Aí eu tenho R$1.500, que é igual. Vamos colocar esses 600 em evidência. Eu tenho 600, eu tenho 600, eu tenho 600. Vamos colocar esses 600 em evidência. Eu sou obrigado? Não. É uma maneira apenas de fazer. Multiplica e abre um parêntese. Divide cada termo desse pelo fator comum. 600 por 600 é 1. Mais 600, 1 mais I por 600, simplifica o 600, que fica 1, e aqui fica 1 mais I. 1 mais I elevado a 1. Mais 600 por 600 vai dar 1. 1 mais I elevado a 2.
Pronto. Ah, professor, não resiste, eu quero simplificar. Então, elimina logo esses 2 zeros e esses 2 zeros. Certo? Vamos passar esse 6 bem aqui que multiplica dividindo. Ficou 15 dividido por 6, que é igual. Aí eu vou repetir isso aqui tudinho. 1 mais 1 por 1 mais i elevado a 1. Mais 1 por 1 mais i elevado a 2. Ah, professor, agora para eu sair daqui, eu vou ter que fazer o produto notável. Veja, 1 mais i elevado a 2, tá vendo? Eu quero o i. O alvo é o i. Se eu fosse fazer o produto notável, 1 mais i elevado a 2. Lembra? Isso é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que é o equivalente a fazer 1 mais i vezes 1 mais i. Multiplica os termos entre si bem aqui, ó, e aqui também. Aí você encontra isso, ó. Vai ficar 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 vezes i é 2i, mais i quadrado. Ah, professor, eu tenho que fazer aqui? Se quiser, pode, vai dar a mesma coisa. A gente tinha como encontrar uma maneira de fazer isso tudo sair do denominador. Como, professor? Eu posso multiplicar isso tudo por 1 mais i ao quadrado. Se eu multiplicar tudo isso por 1 mais i ao quadrado, simplifica esse cara aqui do denominador e simplifica esse também. Eu jogo isso lá para o numerador, faria o produto notável. É uma maneira? É. A gente não vai fazer assim. Se se deparar com uma situação como essa, pega esse 1 mais i aqui, esse 1 mais i, 1 mais i, e chama para ele de x. E deixa isso para o final. Tu já sabe que o x é 1 mais i. Posso fazer isso sempre, professor? Sempre que você quiser. Bora lá. Eu vou simplificar só esse cara bem aqui. Eu vou dividir isso aqui tudinho por 3. Só esse aqui e esse aqui. 15 dividido por 3 é 5. 6 dividido por 3 é 2. É igual. Aí ficou 1 mais 1 dividido por 1 mais i. Mas no lugar do 1 mais i, eu estou chamando de x. Então, x. Mais 1 dividido por 1 mais i ao quadrado. Mas 1 mais i é x. Então, é x ao quadrado. Eu vou multiplicar essa expressão todinha por x ao quadrado. Toda ela, para eu simplificar do denominador isso. Eu vou multiplicar todo mundo por x ao quadrado. Veja que era que eu poderia ter feito bem aqui, multiplicar todo mundo por 1 mais i ao quadrado, bem aqui. Mas eu já chamei 1 mais i de x, para facilitar aqui. Lá no final, eu volto com isso. Vamos lá. Ficou 5 sobre 2. 5 sobre 2 vezes x quadrado, que é igual, aí eu tenho 1 vezes x quadrado é x ao quadrado, mais 1 sobre x vezes x quadrado, simplifica aqui e aqui, ó, não é mesmo? Aqui x quadrado não é x vezes x, x quadrado é x vezes x, dividido por x, cancela 1, sobra só um x, ó. Então, ficou x, porque esse aqui vai cancelar com 1 daqui. Mais 1 vezes 1 por x quadrado, dividido por x quadrado, cancela bem aqui, ó. E resta apenas o 1. Bem, esse 2, veja que eu vou multiplicar ele por todo mundo que está aqui, ó.
vai ficar 5x ao quadrado, que é igual. 2 multiplicando todo mundo. Ó. 2x quadrado. 2x quadrado. Mais 2 vezes x. 2x. Mais 2 vezes 1. 2. Vou trazer todo mundo para o primeiro membro. Ficou 5x ao quadrado. Aí está mais 2x quadrado, vem menos 2x quadrado. Tá, mais 2x vai para o primeiro membro. Menos 2x. Está mais 2? Menos 2. Igual a 0. Estou com uma questão bem. Bem, 5x quadrado menos 2x quadrado é 3x ao quadrado. Aqui, ó. Menos 2x menos 2 igual a 0. Recaiu numa equaçãozinha do segundo grau. Vamos trazer essa equaçãozinha do segundo grau para cá. Bem, aqui ó, é o A. Opa. Aqui é o B. E aqui é o C. O A, o B e o C eu tenho. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual. B ao quadrado. O B é menos 2. Menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A é 3. Vezes o C, que é menos 2. Delta é igual. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. É 4. Menos com menos é mais. 4 vezes 3 é 12. Vezes 2 é 24. Então, delta deu quanto? Ó? 28. Quem é x? É menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x é igual menos o b. Quanto é que é o b? É menos 2. O menos da fórmula. O b, que é menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é 28. Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a, que é 3. Então, x é igual. Menos com menos é mais ou menos. Raiz quadrada de 28, ele pede para eu colocar, no lugar da raiz quadrada de 28, é 5,29. Tu vê que apareceu a raiz quadrada de 28. Então, tu sabes que aqui, no lugar da raiz quadrada de 28, é 5,29. Veja, dividido por 2a, dividido por 2 vezes 3, que é 6. É mais ou menos. Se você colocar o menos, aí eu vou ter aqui um valor negativo, né? 2 menos 5 vai dar menos 3. Só que o valor está aumentando. Essa taxa não é negativa. Então, é mais. 2 mais 5,29. Dá 7,29. 7,29 dividido por 6. E aí, essa continha eu vou deixar para você fazer depois. Essa continha aí. Isso aqui a gente encontra 1 vírgula. 1 vírgula. Eu tenho aqui 215. 215. É o que eu tenho. Certo? Bem, 1,215. Esse, lembra que x é 1 mais i. X é 1 mais i. Então, tenho que esse 1 mais i é 1,215.
Vou trazer essa conta aqui para cima. Pronto. Eu sei que o x ele é 1 mais 1. Mas o x foi 1,215. E é igual a 1 mais i. Ele quer o i. Então, ficou 1,215 menos o 1 é igual ao i. Que deu aqui 0,215 é igual a i. Isso é o mesmo que 21,5 dividido por 100. Ó. 21,5%. Se eu tenho uma taxa unitária e quero levar para a taxa percentual, basta eu multiplicar por 100. Aí eu tenho aqui, ó, se eu faço 21,5 e divido por 100, 21,5%, eu tenho 0,215. Que a gente encontra aqui na letra B. Professor? Olá, Nilton. Quando a questão ela da raiz assim de 28 e já da aproximação, seria arriscado de quando eu já for para o delta eu já colocar a raiz de 28 para poupar esse cálculo, porque a questão te condiciona a usar ela. Nesse caso aí, parece que só vai aparecer a raiz mesmo nesse delta. Então faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Mas é legal ir até o final, que a conta, na verdade, ela não é tão grande, né? Eu abri aqui, esse delta era para estar aqui dentro, para eu ter feito logo de uma vez só, né? Aí, quando você chega no 28, poxa, eu estou no caminho certo, né? Tem esse porém também, né, da análise. Mas está certo o teu raciocínio, ganha tempo. Mas se uma questão como essa é uma das últimas, né? Que a pessoa vai fazer. A pessoa não vai... Essa não é uma das primeiras. Essa aqui é uma questão por último, né? Para você fazer lá, depois que você fez tudo das facinhas, boazinhas, aí você engata uma dessas. Agora nem tanto, porque você já está calejando, você já está aprendendo isso que ele tem cobrado. Lembra na aula passada que ele colocou, lá em 2017, né? Ele colocou uma que era só para ficar na fórmula. Aí passou um ano depois, lá na frente, ele já, em 23, ele já coloca uma conta para te fazer. Né? Mas sim, se você percebe que é isso mesmo, e só aqui vai aparecer a raiz, tu já usa o valor e já vai em frente. Mas, como eu te falo, caiu no teu colo uma questão como essa, tu está resolvendo, e sabendo que ela já é uma das últimas, termina, faz com calma, bonitinho, aparece bacana, aumenta a segurança, e você mata a questão na categoria. Porque se você for ver, Newton, não vai assim perder muito tempo fazendo, por exemplo, esse delta aqui, entendeu? Mas é de cada um, né? O aluno está lá embalado e não vou nem perder tempo, só pode ser isso. Às vezes o raciocínio está tão bom que a gente já está olhando lá na frente. Falem aí vocês, deu para entender a questão? Bonitinho, tranquilo? De boa? Treinem isso. Olha, eu fiquei preocupado com a questão que eu coloquei do Albertinho lá no grupo. Ninguém respondeu lá. Vocês fizeram e não quiseram responder? Foi isso? O que aconteceu lá? Eu trouxe ela. Eu trouxe ela para a aula. Está aqui. Cadê? Albertinho. Aqui. Bora fazer a do Albertinho aqui. Essa do Albertinho não está na apostila, está no nosso grupo de WhatsApp. Eu coloquei lá. Olha só. Para montar ela, o que tiver de calculeira a gente deixa para depois a gente monta. Albertinho, pequeno empreendedor da cidade de Macapá, decidiu investir em seu negócio de venda de açaí, fruto abundante e de grande valor nutricional e econômico na região amazônica.
Para isso, financiou uma máquina batedeira de açaí a ser paga em 10 parcelas mensais fixas, com juros compostos de 2% ao mês. Juros compostos de 2% ao mês. No momento do pagamento da quinta parcela, na hora de pagar a quinta parcela, Albertinho decide antecipar o pagamento da sétima parcela. Ele quer antecipar o pagamento da sétima parcela. Só que ele antecipa no momento do pagamento da quinta. Então, está aqui a quinta parcela, está aqui a sexta parcela e está aqui a sétima parcela. No momento de pagar a quinta, ele antecipa a sétima. Sabendo que o sistema de financiamento utiliza juros compostos e que a antecipação de parcelas implica o desconto dos juros correspondentes ao período antecipado. Então, vai descontar os juros correspondentes ao período antecipado. Sabendo que o valor de cada parcela, o valor de cada parcela é R$ 781,20. O valor da antecipação da sétima parcela será... Qual é o valor da antecipação, né? Ele quer pagar antecipado, então quanto é? Eu sei que essa parcela, essa sétima parcela paga na data do pagamento da quinta. Veja, ele não quer saber o pagamento da quinta. Ele quer saber essa antecipação aqui. Ele está antecipando essa parcela de R$ 781,20. Quantos meses? 2 períodos, 2 meses. Então, é 1 mais I. E a taxa ele me disse que é 2%. 2%. Ou seja, 0,02. Então, 1 mais I, 0,02. Quantos meses ele está antecipando? 2. Porque ele tá pagando no dia, na data de pagar a quinta parcela, ele está antecipando a sétima. Então, são 2 períodos. 1, 2 que ele antecipou. Então, é 1 mais I, que é 2%, aí ao quadrado. Esse aqui é o valor dessa parcela antecipada, que eu vou chamar de A, que é o valor atual dela. Então, é 781,20, ou 2 logo, dividido por 1,02 ao quadrado. Aí você vai ter que fazer 1,02 vezes 1,02. Vai ficar 781,2. Depois, você confirma essa continha aqui. Isso daqui 1,0404. Aí tu vai ter que dividir isso. Treine, exercite. Tu vai fazer divisão de número decimal. 781,2 dividido por 1,0404. Primeiro passo, igualar o número de casas decimais. Tendo 4 casas depois da vírgula, tu põe 1, 2, 3, 4. Igualou o número de casas decimais. Agora você divide normal, como se não tivesse vírgula. E essa continha vai ficar de dever de casa. Essa questão era que estava lá no grupo. Você vai encontrar aqui a letra C, 750,86. Tá beleza? Então, é uma questão no modelo do Enem, semelhante à que a gente fez. Treine isso, que você não vai se arrepender. E depois marca lá no grupo, participa lá, marca lá a letra C. Tá bom? Até aí tranquilo, pessoal?
Cadê vocês? Põe uma mãozinha aí. Beleza. Difícil essa questão do Albertinho? Chorou? Não, não precisa chorar por causa disso. Aí. Gente, vocês vão ficar bons nisso. Melhores. Certo? A experiência que eu tenho é do aluno aumentar e muito a pontuação em matemática. Certo? É essa. Alunos que em 2023 acertaram 22 questões. Perdão, 12 questões de matemática. 13 questões de matemática. Foram bater lá em 30 questões. Acertos. Entendeu? 22 questões. Foram para 30, 36, 35, 41, 43. Então, o aluno está avançando. E vocês vão avançar também. E muito. É só treinar. O que a gente está fazendo é o que o Enem cobra. O livro que você tem em mãos é o que o Enem cobra. É desse jeito que ele está cobrando. Então, você tem que treinar. Eu vou colocar uma para você, para a gente finalizar. Tem questões legais aqui, mas eu posso dizer que esse mês de julho está sendo extremamente produtivo. Estou muito feliz com isso. Eu espero que você esteja estudando. Tem simulado lá para você fazer, tá bom? Na nossa plataforma. E você precisa, acho que você deixou de fazer, né? Que você deixou de fazer, você precisa treinar lá, que tem bastante. Vamos aqui para a questão de número 40. Finalizar nessa questão aqui. Provavelmente vamos finalizar nela. Questão de número 40 da nossa apostila, do nosso livro. A questão de número 40 você encontra ali na página 202. Mas me diga aí, você está conseguindo entender? Está muito rápido isso aí? Está entendendo direitinho? Está de boa? Está leve? Às vezes fica leve, às vezes puxa um pouquinho, mas você está entendendo isso? Olha lá. Vocês estão estudando, gente, matemática? Sim ou não? Me responde aí. Você acha que você está sentindo mais segurança nesses modelos do Enem? Responde aí, sim ou não? Beleza. Beleza. Gente, eu fico extremamente feliz em saber que vocês estão melhorando, estão avançando, melhor dizendo. Entendeu? Avançando. Mantenha isso. Não brinque em serviço, não. Tá bom? Não dá mais para brincar. Hoje é dia 29 de julho. A gente reiniciou no dia 17. Tem gente que está voltando devagar. Volte mesmo. Não brinque, não. Vai para cima. Revisa essas aulas. Tem aula pra caramba aí. Tá? Tem aula pra caramba. Vamos estudar, fortalecer. Não sei se você já fez a metade das questões desse livro aí. Pelo menos um terço dele. Tem questão aberta. Vai para cima. Tem que ter terminado esse livro aí até o Enem. Eu já fiz contigo aí uma boa quantidade de questões. Certo? Então você tem que pegar essas que eu fiz, refazer, treinar, estudar, pegar esses modelos e ir em frente, ir longe. Porque eu não vou fazer essas 1.500 questões. Eu vou fazer umas 500, 400 e pouco, 500. Eu já estou batendo já umas 300 questões feitas em aula, né? Explicando a teoria, o conteúdo. Estamos finalizando aqui essa matemática financeira. A gente vai engatar conjuntos e funções. E aí, meu amigo, é revisão. Lá para setembro é revisão, vai engatar tudo de novo. Tá bom? Mas em revisão. Pois bem, vamos lá. Questão 40, Enem 2012. Vou mostrar ela de duas maneiras aqui para você. Olha só.
Uma loja resolveu fazer uma promoção de um determinado produto que custava R$ 100 em fevereiro. Da seguinte maneira, em março, ela deu um desconto de 10% sobre o preço do produto, em fevereiro. Em abril, deu mais 10% de desconto sobre o preço do produto em março. Tendo obtido uma venda substancial, a loja resolveu aumentar o preço do produto da seguinte maneira. Em maio, a loja aumentou em 10% o preço de abril e em junho a loja aumentou em 10% o preço de maio. A questão é a seguinte, o valor inicial é R$ 100. R$ 100. Beleza. Aí, num primeiro mês, teve um desconto de 10%. No segundo mês, um outro desconto de 10%. No mês seguinte, já foi um aumento de 10%. E no outro mês, foi um aumento de 10%. Então, foram dois descontos seguidos de 2 aumentos. Ah, professor, então não aumentou, não alterou o valor da mercadoria, porque era R$ 100, está vendo aqui os R$ 100? Ó? Ela diminuiu 10%, depois diminuiu 10%, depois aumentou 10%, depois aumentou 10%. Veja, se a mercadoria custa X, vou deixar os R$ 100. Quando ela aumenta, vou colocar aqui, quando ela aumenta o 10%, ela vai para 110. Quando ela desconta 10%, observe que o aumento foi calculado em cima de 100. Ela foi parar em 110. O desconto de 10%, em que pese ser a mesma taxa, não foi calculado em cima do 100. Foi calculado em cima do 110. É por isso que altera o valor. Eu não posso pensar que, aqui, ó, ela era 100. Diminuiu 10%, diminuiu 10%. Depois, aumentou 10%, aumentou 10%. Então, foram 2 descontos de 10, seguidos de 2 aumentos de 10. Então, ela ficou em R$ 100. Não é nada disso. Justamente porque o 10% digamos, do primeiro valor é calculado em cima do 100. Aí vai para o quê? 90, não é? 90. 10% de 10, de 100 é 10. Então, é descontado o 10 para parar em 90. Aí o outro 10% já é em cima do 90 e não em cima do 100. Então, altera, não posso fazer assim. Olha, lembra que o valor final da mercadoria é igual ao valor inicial, que multiplica 1 menos a taxa do desconto, vezes 1 menos a taxa do segundo desconto, vezes mais a taxa do aumento, vezes 1 mais a taxa do aumento. Ah, professor, está muito custoso isso, mas eu estou te mostrando essa fórmula. Você treina ela. Vai que ele coloca uma equação desse tipo, você sabe de onde ela veio. E às vezes é mais fácil, às vezes. Valor inicial é 100, que multiplica 1 menos essa taxa do desconto, foi 10%, que é 0,1. Aqui também, 1 menos a taxa do desconto, 0,1. E aqui foi aumento, 1 mais a taxa do aumento, 10%, 0,1, vezes de resto, 1 mais o 0,1. O valor final vai ser os R$ 100 vezes 1 menos 0,1 é 0,9. Aqui também é 0,9. Aqui também, aqui vai ser 1 mais 0,1, 1,1. E aqui também é 1,1. Se você observar, essa conta ela começa daqui. Ela começa aqui. Porque se você conhece a fórmula, tu vai fazer 1 menos 10%, 1 menos 0,1 é 0,9. Aqui e aqui. 1 mais 10% é 1,1. Aqui e aqui. Então, o cálculo ele começa daqui. Se você for fazer os cálculos, eu tenho 9 vezes 9 é 81. 11 vezes 11 é 121. Teria uma calculeira aí. 81 vezes 121 vezes 100, e considerando
1, 2, 3, 4 casas decimais. Você vai encontrar aqui 98,01. Letra C. Ah, professor, eu prefiro fazer a conta passo a passo. Não tem problema. Dá até para fazer mentalmente, por conta dos valores que ele te deu. Não é R$100? Não houve um desconto de 10%? Então, quanto está custando? 90% daquele valor. Está custando quanto, então? R$90. 90% de 100 é R$90. Depois, em cima desse R$90, foi de novo um desconto de 10%. Então, 0,9. 9 vezes 9 é 81. Então, está custando quanto? Ó? R$81. Agora, foi um aumento em cima desse 81. Foi um aumento de 10%, 1,1. Aí eu vou ter 89, aqui é 1, né? 89,1. 11 vezes 81. 11 vezes 81. Acaba sendo 81 somado dessa maneira. É 11 vezes 81, né? É o 8 bem aqui, é o 1 bem aqui, e a soma dos dois, 8 mais 1, 9. Né? Pronto. E depois, 89,1, de novo, 1,1 em cima dele. Aí vai cair em 98,01. Pronto. Aqui está o valor final. Fiz questão de colocar essa questão porque fala de aumentos e abatimentos sucessivos. Essa questão, depois, usando esse raciocínio, faça, deixa eu ver se eu localizo bem aqui, uma para você fazer, usando o abatimento, no caso vai ser o aumento sucessivo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu só vou deixar indicado para você. Acho que não tem, não. Também não colocando aqui. Bem, eu vou indicar lá no grupo uma questão que envolve esse mesmo raciocínio que ele coloca aqui para você, justamente fazer os aumentos e os abatimentos sucessivos. Tá bom? E aí você, nessa que eu vou colocar, ele coloca um valor inicial lá de R$15 mil, R$150 mil. Você nem precisa trabalhar com ele no início, é só mesmo no final. Eu vou indicar já lá no grupo. A gente vai finalizar aqui, tá bom? Refaça isso, busque questões disso e trabalhe nessa lista para você exaurir essa lista. Resolva todas as questões, enfrente essas questões, lute por esses acertos, que você vai chegar gigante lá no Enem. Aquelas 45 questões de matemática, que ano passado foi muito para você, você vai chegar gigante, vai ver que a prova não é diferente do que está acontecendo nas nossas aulas. Tá bom? Um beijão para ti, bons estudos para ti e até a próxima aula.